Glória a Deus. Bom dia, meus amados irmãos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria imensa poder estar aqui. Mas quem já preparou uma exposição das Escrituras sabe que a preparação da palavra nunca é só do expositor. Minha esposa fez um esforço adicional, cuidando da nossa recém-nascida Raquel, durante essa semana para poder suportar e me dar tempo para que eu pudesse me preparar sobre o texto. Também minha mãe, antes de viajar e ir embora, e agora meus sogros também têm feito esse suporte e a gente recebe como do Senhor, somos gratos pela vida deles, por essa bênção que nos tem ofertado. Um domingo é o melhor dia da semana, é o dia do Senhor, é o dia de culto. Mas às vezes a gente vai deixando a rotina nos engolir de tal forma que o brilho e a oportunidade de observar os atributos de Deus, de glorificá-lo, vão ficando um pouco obscuros. Deveria ser comum para nós empenhar tempo de oração, observando os atributos de Deus, glorificando, bendizendo por quem Ele é, a sua grandeza, o seu favor sobre nós, o fato de se importar conosco apesar de nós. A nossa mente fica tão ocupada durante a semana e ela pode se achar assim também no domingo. E talvez a nossa mente tenha ido a outro lugar, agora durante a adoração, durante o louvor, e tenha se furtado da bênção que é poder louvar o nosso Senhor Jesus. Para a exposição de hoje, temos em mãos um salmo que sintetiza verdades demonstradas por Deus durante séculos do Antigo Testamento e que chega na Nova Aliança de forma viva e eficaz. Que a nossa mente pise no freio agora, esteja aqui por inteira e receba o alimento espiritual da Sagrada Escritura. Já fizemos uma primeira leitura do Salmo 117. Assim, sabemos que a nossa exposição de hoje encontra-se no livro de Salmos. O livro de Salmos foi formado por uma junção de 5 livros. O 5º livro dos Salmos, ele vai do Salmo número 107 até o 150. Neste trecho, predominam salmos jubilosos, salmos de louvor, salmos de aleluia. E o Salmo 117, que se encontra neste 5º livro, é um destes salmos. Podemos também organizar os salmos, o saltério, por temas. Assim, o Salmo 117 está na lista dos salmos de ações de graças, conhecidos como Halel, o verbo louvar, do hebraico. São os salmos de número 113 a 118. E eles eram utilizados em ocasiões festivas do povo de Deus, como, por exemplo, na Páscoa, onde eles, antes de cearem e comerem o cordeiro pascal, eles entoavam 2 salmos, e depois da refeição do Cordeiro Pascal, entoavam 4 salmos. O Salmo 117 é um destes salmos entoados depois da refeição. Portanto, este salmo tem algo a ver com o Cordeiro. Quanto à autoria, este salmo não tem autoria conhecida. Também não tem uma história das Escrituras diretamente relacionada com ele, como é o caso do Salmo 51, que nós já conhecemos, em que sabemos que a história relacionada com ele é o arrependimento de Davi ante o seu pecado com Batseba. Mas este salmo tem contexto. Ele está no contexto do Antigo Testamento e está relacionado com o contexto geral de toda a Escritura. A mensagem do Salmo 117, assim, pode ser entendida à luz do Antigo Testamento e da mensagem de toda a Escritura, e também pela citação feita do Salmo 117 por Paulo no Novo Testamento. Vamos ao Salmo mais uma vez? Oremos para que o Senhor nos conceda entendimento, então vamos à exposição. No início do culto, lemos na Almeida Revista Atualizada, mas mais adiante vou mostrar por que escolhi a NVI. E vamos fazer a leitura, pode acompanhar pelo slide, mas as outras versões também são muito boas. Acompanhe a leitura, assim diz a palavra do Senhor. Louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no, todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Senhor, diante da Tua presença estamos, prestando culto a Ti, ó Deus. Somos gratos a Ti por termos a Tua Sagrada Escritura em nossas mãos. E hoje Te pedimos, no nome do Teu Filho, Jesus, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos ensine o Teu texto. Pedimos, ó Deus, que tudo o que for falado na carne seja esquecido, mas tudo o que for da Tua mão para nós, da Tua boca para nós, que inunde o nosso coração, Pai. Fala conosco hoje, Senhor. Te pedimos assim, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Acabamos de reler o Salmo. Algo chamou a sua atenção?
Algo te fez pensar, que salmo curioso, que salmo interessante? Por exemplo, que salmo pequeno. São apenas 2 versículos, isso é 100% do salmo, todo o salmo. Você sabia que de todos os salmos do Saltério, este é o menor deles? De todos os 150 salmos do livro de Salmos, este é o menor. E se nós fôssemos considerar os salmos como capítulos do livro de Salmos e compará-lo com os capítulos de toda a Escritura, Velho e Novo Testamento, este salmo ou este capítulo seria o menor capítulo de toda a Bíblia. Talvez pudéssemos chamar este salmo de mini-salmo, salminho, ou quando estudamos esse salmo alguns anos atrás, minha esposa o apelidou de baby-salmo. Porém, nós veremos que a grandeza deste salmo não está na sua dimensão, mas ela está naquele de quem o salmo trata. A grandeza deste salmo não está no seu comprimento, ela está no seu cumprimento. O salmista inicia o salmo com um entusiasmado convite à adoração. Ele constrói no primeiro verso um paralelismo repetindo por 2 vezes expressões sinônimas, um paralelismo sinonímico, onde ele diz por 2 vezes frases que têm mais ou menos o mesmo sentido, o mesmo significado. Convocar todos os povos, todas as nações a adorarem o Senhor Deus, a exaltarem o Senhor Deus de Israel. E ele encerra o salmo do mesmo jeito que começa, com um entusiasmado aleluia. Aleluia, a palavra é uma composição do verbo halel, do hebraico, com Yah, uma abreviação do nome do Senhor, Yahweh Adonai. Ou seja, halel, Yah, aleluia, louvem o Senhor. Creio que não só o salmista, mas todos aqueles que ouvem o motivo desta adoração, também respondem com um entusiasmado aleluia no mesmo coração do salmista. Irresistivelmente, quando ouvem este motivo. E o motivo está no 2º verso. O 2º verso começa com a palavra porquê. Porque imenso é o seu amor leal por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. 2 motivos nos são dados, então. O amor leal e a fidelidade. Este amor leal tem mais uma característica. Ele é dito ser imenso. Imenso é o amor, imenso é o seu amor leal por nós. E a fidelidade tem também mais uma característica. Ela é dita que dura para sempre. A sua fidelidade dura para sempre. Na sua Bíblia, você pode encontrar algumas palavras um pouco diferentes, dependendo da versão que você tem em mãos. As palavras hebraicas originais para amor leal e fidelidade são Hesed e Emet. Hesed e Emet. Hesed tem o sentido de amor pactual, amor da aliança. Foi traduzida por amor leal na NVI, por misericórdia na Almeida Revista Atualizada ou por benignidade na Almeida Revista e Corrigida. Emet, traduzida como fidelidade na maioria das versões, e tem este sentido mesmo, fidelidade, lealdade ou verdade, foi traduzido por fidelidade, mas eventualmente, como na Almeida Revista e Corrigida, pode aparecer como verdade. O versículo ficaria: a verdade do Senhor permanece para sempre. Assim, todas essas possibilidades de tradução estão profundamente relacionadas. E importa que nós observemos o sentido original do texto para termos uma compreensão mais profunda do texto bíblico. Hesed é amor pactual, leal, amor das alianças, que oferta misericórdia, que oferta benignidade, um amor gracioso. E Emet. Emet é fidelidade, cuja palavra tem valor de juramento, a sua verdade tem valor de juramento e fica de pé até que se cumpra. Este é o sentido do texto original e é por ele que vamos seguir. Hesed e Emet. Guarde essas 2 palavras. Os motivos da aquecida adoração são o amor da aliança e a fidelidade do Senhor, demonstrados por Deus a quem? Como diz o Salmo. Conforme diz o próprio Salmo, por nós. A quem se refere por nós no Salmo? Qualquer pessoa é por nós? Qualquer pessoa que abre o Salmo aleatoriamente no versículo 2, Salmo 117, no verso 2, e lê que o seu amor imenso é o seu amor leal por nós, deve se sentir incluída em nós no Salmo, no texto do Salmo. Regra geral,
para entendermos um texto do Antigo Testamento, precisamos observá-lo dentro do seu contexto e lê-lo dentro do Antigo Testamento. Depois nós precisamos observar como ele se conecta com o Novo Testamento à luz da mensagem de toda a Bíblia, para então aplicar o texto. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos entender o Salmo a partir de uma leitura dentro do Antigo Testamento. Depois vamos ver como este Salmo se conecta com o Novo Testamento à luz da mensagem de toda a Escritura, para então aplicar. Vamos passar pelo Salmo 2 vezes. Salmo bastante curto, apenas 2 versículos. Vamos agora então viajar no tempo ao modo Superbook. Talvez nossas crianças conheçam esse desenho. Para ler o texto como os israelitas liam. Então, se você olhar para o lado e ver alguém usando um turbante ou com roupas compridas, não se assuste. Estamos viajando ao Antigo Testamento. Vamos lembrar que o povo de Israel que entoava este salmo era o povo escolhido por Deus para apresentar Deus para o mundo, para que Deus se tornasse conhecido. Lendo o salmo no Antigo Testamento, ainda antes de Cristo vir, a expressão por nós, do verso 2, é a nação de Israel. Esse nós foi escrito no contexto da Antiga Aliança, onde os salvos pela fé, sempre pela fé, precisavam se ajuntar ao povo de Israel na forma da lei, dos sacrifícios, das cerimônias. Aqueles que estivessem separados nacionalmente de Israel não conheceriam a Deus, porque Israel foi escolhido como uma nação de sacerdotes para o mundo. Eles tinham os patriarcas e também as promessas. Vivendo sob a lei, quando Israel acertava, os outros povos olhavam para Israel e diziam: que Deus é esse? Que tem estatutos tão justos, leis tão perfeitas, palavras de tão grande sabedoria. E quando Israel errava, falhava, os outros povos olhavam para Israel e diziam: que Deus é esse? Que disciplina o seu povo e depois o restaura com misericórdia. Que o recebe de volta e o torna a abençoar e nunca deixa este povo ser extinto. Que graça é essa que os constrange ao mesmo Senhor, centenas e centenas de anos, dando-lhes profetas e mais profetas, palavra e mais palavra. Quando os israelitas louvavam a Deus usando o Salmo 117 e o bendizendo pelo seu amor leal e pela sua fidelidade, eles tinham em vista a promessa feita por Deus a Abraão e todas as outras. Eles tinham em vista as alianças de Deus com Abraão, com Davi, com Moisés, por exemplo. Eles tinham em vista todas as vezes que Deus os limpou da idolatria e os trouxe de volta. Eles estão louvando a Deus pelos aprendizados do deserto, pelos aprendizados do cativeiro, onde Deus mostrou para eles quem eles são e quem Deus é. E à medida que o tempo passa e a revelação avança na história de Israel, ele vai deixando essas verdades registradas e vai comunicando ao mundo que o seu amor é imenso e leal e que a sua fidelidade dura para sempre. Você já leu todo o Antigo Testamento? Como estão as suas devocionais? Precisamos hoje trazer à memória um pouco desse conhecimento para ter noção da grandeza que é o amor leal e a fidelidade do Senhor, observando a história de Israel. Deus amou Israel, chamando Abraão, fazendo uma aliança com ele e lhe dando promessas. Assim diz Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 4. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Deus jurou a Abrão por si mesmo que cumpriria essas promessas, passando no meio do sacrifício sozinho, no meio do sacrifício que Abrão preparou. Assim, a promessa não estava condicionada a Abraão. Deus mesmo cumpriria essas promessas. Isto é amor pactual. Isto é amor imerecido. Isto é graça. Deus veio em busca de Abraão para se revelar ao mundo. E este pai da fé veio a fraquejar em certo momento. Ele aceitou ter um filho de Agar, Ismael, não esperando Isaac, de Sara, sua esposa, o filho da promessa. Mas a aliança permaneceu de pé, mesmo com o fraquejar de Abraão, porque a fidelidade do Senhor a assegura
Deus jurou manter a sua promessa de pé. O amor pactual de Deus é um amor que nunca se retira, que é ofertado gratuitamente, graciosamente, da iniciativa de Deus. E por fidelidade, é mais que certo que todas as suas promessas se cumprirão. Este é o teor de Hesed e Emet. Vemos Hesed e Emet, amor pactual e fidelidade em muitas outras passagens. Deus ofertou amor pactual e demonstrou a sua fidelidade no Egito, livrando os israelitas da escravidão. Mesmo eles murmurando contra Moisés, amou-os pactualmente e foi gracioso com eles no caminho até o Jordão, suprindo eles do que precisavam. Comeram do maná, das codornas e água que brota da rocha. Deus os amou pactualmente com benignidade, dando-lhes uma lei preciosa. E embora Israel veio a ser ensinado por esta lei, por este professor, que eles nunca alcançavam o padrão da lei e precisavam de um redentor. Deus amou pactualmente e foi fiel às suas alianças por Israel na disciplina do deserto por 40 anos, tendo misericórdia de Israel e cuidando deles mesmo neste momento. Amou-os, corrigindo-os, mas permanecendo com eles, não os rejeitando, antes oferecendo misericórdia sobre misericórdia, benignidade sobre benignidade. Deus foi gracioso com eles na conquista da terra prometida. Depois deu-lhes um rei segundo o seu próprio coração, Davi. E com Davi fez mais uma aliança, prometendo um rei cujo trono nunca teria fim, que viria da família de Davi, o trono eterno de Davi nunca teria fim, porque haveria de vir um rei que reinaria para sempre sobre o seu povo. Mas este Davi, portador da aliança, veio a pecar gravemente. Porém, o Senhor transpassou o seu pecado, exercendo misericórdia, Hesed, amando Davi e todo o povo pactualmente, preservando Israel e preservando as promessas do trono eterno, fidelidade, Emet. Mais adiante, por causa do pecado, os israelitas dividiram o reino e se lançaram à idolatria. Foram atrás de ídolos dos outros povos e entregavam seus filhos para serem queimados a deuses de pedra e de barro, que têm boca e não falam, que têm ouvidos e não ouvem os seus clamores. Eles que viveram grandes histórias com Deus, foram as cisternas rotas, que não retêm água. Deus graciosamente envia-lhes profetas, Elias, Jeremias, graça sobre graça, amando-lhes, chamando-lhes ao arrependimento, para que voltem ao Deus único e verdadeiro. Mas o coração deles estava endurecido. Cegos, Deus então permite o cativeiro babilônico, disciplina necessária, mas lhes faz mais uma promessa: voltarei a congregar-vos dos outros povos, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E ainda acrescenta em Jeremias 31, nos versos 3 e 4. Eu a amei com amor eterno, com amor leal, Hesed, a atrair. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel, você será reconstruída, mais uma vez se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. Um olhar panorâmico ao Antigo Testamento, na história de Israel, deixa claro que a história deles é a história de um povo pecador sendo tratado por amor leal e fidelidade o tempo inteiro. Entendemos o Salmo pela leitura veterotestamentária, lendo o Salmo no Antigo Testamento. Mas algo não está claro, paira uma dúvida. No verso 1 do Salmo 117, diz: louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no, todos os povos. Se por nós é Israel, então por que o salmista convida todos os povos, todas as nações a essa adoração? Seria um verso irônico, chamando quem não pode ouvir? Aqueles povos que não conheciam a Deus e nem possuíam as sagradas letras? Esta pergunta ficava na cabeça dos israelitas enquanto eles entoavam este salmo.
Em primeiro lugar, para entender isso, precisamos perceber com mais atenção a promessa feita a Abraão em Gênesis 12, o texto que nós já lemos. Você notou que no verso 3 ele diz: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus promete a Abraão que, por meio dele, todos os povos seriam abençoados. Na transição do Velho para o Novo Testamento, Deus não está desistindo de salvar os judeus e inaugurando a oportunidade de salvar os gentios. Não é isso que ele faz. A promessa sempre observou todos os povos da terra. O amor de Deus sempre teve como alvo salvar pessoas de todas as nações e suscitar de todas elas louvor. Na verdade, nós temos muitos gentios salvos no Antigo Testamento. Melquisedeque, Jó, que é edomita, Noé, os ninivitas a quem Jonas pregou, e sobre este povo veio o maior avivamento que já existiu. Naamã, o sírio que foi curado por Deus. Raabe, mulher cananeia. Quando o Antigo Testamento acumula versículos que convocam, que chamam os gentios à adoração, ele mostra que a promessa do Senhor anseia e espera o dia que eles de fato viriam e se juntariam a Israel em adoração. O verso 1 não é irônico, é profético. Ele olha para o futuro, sobre a nova aliança em Cristo, onde Hesed e Emet seriam derramados sobre todas as nações. Qual a conexão deste salmo com o Novo Testamento à luz da mensagem geral de toda a Escritura? O apóstolo Paulo nos ajuda a clarificar este texto, citando o Salmo 117 em Romanos capítulo 15. Nos versos 8 e 9, ele dá uma explicação, e no verso 11 ele cita o Salmo 117, dando um embasamento para esses dois versículos anteriores. Ele diz assim: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. E aí ele justifica com o Salmo 117, no versículo 11, assim: e mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a Ele, todos os povos. Paulo usa o Salmo 117, no versículo 11, para nos mostrar o que ele havia dito anteriormente, que Cristo viria cumprindo as promessas de Deus, por amor a Israel e pelos gentios, ofertando misericórdia por todos os povos, e por isso os gentios o louvariam. O Salmo 117 prediz, então, que o imenso amor leal e fidelidade do Senhor, que dura para sempre, estão em Cristo. E por isso os gentios deveriam louvá-lo. O Salmo 117 diz que Hesed e Emet, cuja dimensão deste amor leal e dessa misericórdia nós conseguimos conhecer na leitura que fizemos do Antigo Testamento, são nossos, são de todos os que creem em Cristo, pois estes, os que creem no Antigo e no Novo Testamento, são o alvo do seu amor. Deles são as promessas, deles é Cristo e deles é a glória que há de vir. Lembremos de Efésios capítulo 2, versos 12 e 13, que diz Paulo aos gentios: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E no capítulo 3 de Efésios, Paulo continua essa explicação. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Jesus, Cristo Jesus. Em Cristo somos amados com Hesed e Emet. Agora nós, olhando para Cristo,
temos uma porção maior de revelação. Conseguimos entender com muito mais clareza o conteúdo do Salmo 117. Podemos ler o Salmo olhando para o amor que nos é ofertado em Cristo, exemplificado e tornado visível no tratamento que Deus deu a Israel no Antigo Testamento. Assim, louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no, todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. O salmista nos convida ao louvor e à adoração, chamando todos os povos que o exaltem. Existe aqui um louvor entusiasmado, porque todos os povos seriam alcançados por Cristo pela pregação do Evangelho. E que leva o seu amor leal imenso e a sua fidelidade a ser conhecida a pecadores de todo o mundo, que jamais imaginavam poder ter sido amados de forma tão profunda. O que mostra para nós que a força missionária tem muito trabalho pela frente. Precisa das nossas orações, do nosso suporte, do nosso labor, pregando o Evangelho. Nossos irmãos estão por aí e não sabem que o amor leal de Deus é deles. Precisamos levar Cristo ao coração deles. Precisamos pregar o Evangelho. Eles crerão, é certo que eles crerão. E como sabemos que eles crerão? Olha nós aqui. O Evangelho triunfou em cada um de nós. Nós cremos porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregue o Evangelho, confie no poder do Evangelho. Deus tem filhos a chamar de todos os povos, e de todos os povos vai suscitar louvor e adoração. E eles louvarão assim como nós devemos louvar, porque imenso é o seu amor leal por nós. E a sua fidelidade, a fidelidade do Senhor pelos seus filhos, dura para sempre. Por nós, no texto, é Israel. É Israel, ainda é Israel. Mas sabemos agora que Deus tratou Israel como uma figura ou um tipo, deixando claro neste tratamento o tipo de amor pelo qual nos ama e ama todos os que creem. A intensidade e a grandeza da fidelidade pela qual Ele tem por todos os que o amam, que são chamados pelo seu Evangelho e são o seu verdadeiro alvo. O seu Israel amado, todos os crentes, o Israel de Deus, o Israel espiritual. Este amor da aliança em Cristo é leal e imenso. E é aplicado ao seu povo por fidelidade que nunca terá fim. Este amor pactual é imenso, e essa palavra no original é a mesma palavra utilizada em Gênesis, quando narra o dilúvio e diz que as águas do dilúvio prevaleceram sobre a terra. Este amor prevalece e é imenso em duas dimensões. Primeiro, porque imensa é a obra do Senhor no Evangelho, dele para nós. Assim como graciosamente Deus jurou por si mesmo a Abraão que cumpriria essas promessas, veio Ele mesmo, Deus, o Filho, cumpri-la, abrindo mão da sua glória e a si mesmo se humilhando à condição humana, sem pecado e sem dolo algum. Foi humilhado e morto numa terrível morte de cruz. Recebeu Ele mesmo a punição que será lançada um dia sobre todos os que não creem, a morte. Para que, por sua morte, restaure um povo para si, os que creem no seu Filho. O amor pactual é imenso, porque o próprio Deus opera o seu amor dando-se a si mesmo, sacrificialmente, pelos que creem. O amor de Deus na sua obra prevalecerá. Ela triunfará na mão do seu Filho. Mas este amor é imenso, não apenas da perspectiva da grande humilhação que houve em Cristo Jesus, senão que também é imenso na necessidade que temos de redenção. Israel deixou muito claro uma realidade sobre todos nós, assim como eles, que pecaram e falharam vez após vez em toda a sua história. Nós pecamos gravemente contra o Senhor. Estamos debaixo do pecado, totalmente depravados em todas as dimensões da nossa vida, assim como Israel. Seja nas nossas obras, seja nos nossos pensamentos, seja nas nossas emoções. Tem pecado em todos eles. E o pecado governa todos eles. A nossa consciência nos acusa, nós sabemos disso. Estamos totalmente destituídos da glória de Deus. E precisamos de um amor
que abunde sobre essa multidão de pecados uma graça que seja mais abundante do que os pecados e que prevaleça, como as águas um dia cobriram a terra. Mas Deus que ama com amor imenso, prometeu e cumpriu o resgate, pagando Ele mesmo o imenso preço necessário destes muitos pecados na sua terrível morte de cruz. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados e cai em si, e reconhece que carece de um amor imenso para ser reconciliado com Deus, tem em Cristo imenso amor necessário para esta reconciliação. Misericórdia, Hesed. Está disponível no Senhor a todo que tem um coração verdadeiramente quebrantado. Este amor pactual é leal. Sabemos que Deus demonstrou isso amando Israel incondicionalmente. Israel quebrou as alianças. Abraão fraquejou, Davi pecou gravemente. Nós também falhamos. Mas este amor leal de Deus que está em Cristo não é como o nosso amor imperfeito, limitado. Este amor da aliança não coloca uma medida de pecados para nós como quem diz, eu te remi, e agora você tem de saldo 500 pecados. Se você bater a cota de 500 pecados, eu vou deixar você para trás. Ele não é assim. Porque se ele fosse assim, ele já teria ido. Nós damos motivos para isso todos os dias. Israel mostrou incredulidade. Foi difícil de crer. E foi levado ao deserto para aprender a confiar em Deus. Israel pecou e foi ao cativeiro para ser levado ao arrependimento. Em momento algum o Senhor retirou o seu amor. Assim é o amor de Cristo, aquele que começou a boa obra, a levará até o fim, em cada um de nós. Ainda que passemos por diversas correções, e o Senhor há de nos quebrar várias vezes e refazer de novo, mais maduros em Cristo. Ele nunca vai retirar de seus filhos o seu amor. Diz Romanos 8,35, nos perguntando, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Podemos sofrer de tudo nessa vida. A saúde pode nos faltar, doenças terríveis podem nos acometer. Recursos podem nos faltar, acidentes podem vir a acontecer. Podemos passar por muitas tribulações. O mundo pode ir ficando cada vez mais hostil aos cristãos. E a nossa vida pode ficar cada vez mais difícil. O que há no futuro? Como o Senhor vai conduzir a nossa história e a história do mundo? Não sei. Não sabemos. Mas isso sabemos, que o seu amor estará conosco lá. Que o amor de Cristo é nosso e que a sua graça nos basta. Neste amor há suficiente consolo e esperança. Ele constantemente nos lembra que nós não somos daqui e que o melhor ainda está por vir. Jesus nos concedeu graciosamente vida eterna. Ele nos disse em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna e as suas ovelhas a elas, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Com Hesed você é amado. Um amor que nunca se retira. Um amor que nunca vai perder você. Creia nele. Se você foi a cisternas rotas, que não retém água, e tem vivido ou viveu a sua vida para ídolos, e não para o Senhor Jesus até hoje. Se você tem buscado saciar o vazio do seu coração com coisas deste mundo que, como quem quer matar a sede bebendo água do mar, saiba que o Senhor nos fez para Ele, e o seu coração só vai descansar quando repousar nele. Não apenas o amor leal vemos em Cristo, vemos também fidelidade, uma fidelidade que dura para sempre. Vemos em Cristo emet. E como podemos ver isto em Cristo? Efésios 1, de 4 a 6, nos mostra que porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. Com sua fidelidade ele nos amou antes da fundação do mundo. Com sua fidelidade ele fez promessas a Abraão, olhando para todos os salvos, olhando para nós.
Com sua fidelidade, ele manteve a sua promessa de pé, por mais que Israel pecasse, por mais que Israel falhasse, ele manteve a sua fidelidade até que Cristo viesse, até que ele mesmo cumprisse a sua promessa por nós, demonstrando o seu amor por nós na cruz. Por sua fidelidade, ele nos esperou até o momento exato da nossa vida onde veio a nos chamar. Até lá, vivíamos fazendo a nossa vontade, agíamos contra o Senhor, mas este amor já era nosso desde antes da fundação do mundo, era nosso na promessa, era nosso em Israel, é nosso em Cristo, é nosso quando nos alcança. E ele nos entregou quando tirou as escamas dos nossos olhos. E uma vez concedido, é nosso para sempre. Porque estou bem certo, diz a palavra em Romanos 8, 38 e 39, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. A última palavra do Salmo. Aleluia. Esse amor é magnífico, irresistível. Desculpa. Louve ao Senhor todas as nações. Exaltem-nos todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a sua fidelidade dura para sempre. O menor dos salmos, fala do maior amor que existiu, Jesus Cristo. Hesed e emet, para todo aquele que crê. Glória a Deus por Jesus Cristo. Oremos. Senhor, obrigado pela sua palavra, Pai. Te louvamos, ó Senhor, porque é imenso o teu amor, Pai, e grande a tua misericórdia. Não merecíamos, ó Deus, tão grande obra, Senhor. Merecíamos eterna condenação. Mas o Senhor nos livrou com teu amor, nos falando que o teu Filho morreu numa cruz e é todo aquele que a ele se entrega verdadeiramente. O Senhor o recebe com hesed e emet, com teu amor leal e com a tua fidelidade. E uma vez sobre nós, Senhor, nunca se retirará, Pai. Pai, os nossos corações tantas vezes se distraem com coisas tão pequenas. E passa a semana inteira olhando para os problemas, Senhor. Quantas vezes acordamos de manhã não olhando para o teu Filho, Pai. Mas mesmo assim, Ele ainda é nosso, porque é perpetuamente concedido, não se retira. E assim nós te louvamos e te adoramos e te agradecemos, porque hoje vimos a grandeza do teu Filho. Te louvamos, no nome de Jesus. Amém.